Um grito escapou dos lábios de Yonu, sua fisionomia refletindo surpresa e incredulidade. Como poderia isso estar acontecendo? Aquele rosto, aquela expressão. Nada disso parecia fazer sentido. Sonje, intrigado, questionou o motivo do grito, considerando que era ela quem havia entrado em seu quarto. Com os olhos embaçados de lágrimas, Yonu indagou como ele poderia estar ali. Uma confusão de emoções se misturava dentro dela. Sonje, confuso, perguntou o que ela queria dizer com aquilo, afirmando que aquela cama era dele. Ela o tocava, sentindo a solidez de sua presença. Não era um fantasma, era alguém de carne e osso. Sonje, sentindo irritação por sua intromissão, segurou suas mãos e solicitou que ela parasse de tocá-lo. Lembrando-a de que já havia pedido para não o perturbar de manhã. Inclinando-se próximo ao ouvido dela, ele comentou o quanto foi ousado da parte dela, ao entrar em seu quarto de camisola. A incredulidade de Yonu persistia, e ela pediu para ele a golpear, como se o golpe fosse confirmar que aquilo era real. Mas essa ideia era absurda, e ela reconheceu isso. Sonje fica em silêncio e se levanta, perguntando se ela vai continuar em sua cama. A realidade se solidificava, Sonje estava vivo, ela não estava sonhando. Definitivamente era ele. A dúvida ainda pairava, teria ela voltado no tempo? Seria todo esse cenário um sonho prolongado e angustiante? Yonu se desculpa, e explica que foi apenas um acidente. Ela relata que teve um pesadelo que parecia tão real, que sem querer, acabou cometendo esse erro. Ele pergunta se o pesadelo a deixou cansada e traumatizada, sugerindo que ela deveria considerar ir ao hospital. Contudo, quando Sonje menciona que devem começar a se preparar para o casamento de seu primo, uma onda de choque percorre Yonu. A confirmação era inegável, sua jornada havia retrocedido no tempo, para o último dia que viveu naquela casa. Em busca de um final feliz. Ao longo do dia, ela meticulosamente investigou, se cada detalhe ainda permanecia como se lembrava. E a conclusão foi clara, ela havia, de fato, voltado ao passado. Sua determinação agora estava ancorada na mudança do destino de seu esposo, munida com o conhecimento do que já aconteceu. Para o casamento, ela optou por um vestido mais confortável, consciente de que essa era uma chance de moldar o curso do futuro. Seu semblante estava radiante, e o olhar impressionado de Sonje não passou despercebido. No entanto, sua habitual frieza o levou a desviar o olhar rapidamente, ocultando suas emoções. Tudo parecia seguir igual. Ela sabia que o futuro não poderia ser influenciado por algo tão simples quanto a escolha de roupas diferentes. Após a cerimônia, a tia de Sonje não perdeu tempo em mencionar a possibilidade de filhos após 2 anos de casamento. Essa conversa evocou memórias no âmago de Yonu, lembrando-se de um momento semelhante no passado. A ordem dos eventos estava se repetindo, mas ela estava determinada a quebrar esse padrão, e mudar suas próprias escolhas, para alterar o rumo do futuro. Seria possível para ela influenciar o destino de Sonje? Diante da pergunta de sua tia, Sonje respondeu que eles ainda eram praticamente recém-casados após 2 anos, e que Yonu, sendo jovem, desejava continuar seus estudos. As conversas seguiam o mesmo roteiro que ela recordava, até que a tia, ofendida pelo foco de Yonu em estudar arqueologia e história da arte, a provocou. No entanto, dessa vez, Yonu não permaneceu em silêncio. Ela expressou seus pontos de vista, com uma profundidade tão cativante que a tia se irritou. Não obstante, Yonu não se deteve por aí. Ela mencionou ter visto um jarro Celadon em sua casa, que a tia afirmou ser da dinastia Goryeo. Mas, que na realidade, era uma falsificação chinesa. Com conhecimento sólido para respaldar sua afirmação, ela explicou a base de sua conclusão. A tia estava furiosa, mas Yonu não encerrou por aí.
destacando que da próxima vez, ela deveria recorrer aos seus conhecimentos, para avaliar seus artefatos antes de comprar falsificações. Desta vez, o semblante frio de seu esposo se transformou em sorrisos. Ele não conseguia entender por que ela nunca havia trazido essa perspectiva à tona antes. Sempre desejou que ela se mantivesse tranquila e em paz. No entanto, o cenário havia mudado, e essa mudança lhe agradava. A resposta dela contrastava com as expectativas de seus tios. A tia de Sonjê não conteve a curiosidade, e perguntou por que Yeonu escolhera esse momento para trazer esse assunto à discussão. Yeonu respondeu com calma, explicando que assim como ela havia expressado suas preocupações quanto aos planos familiares do casal, também desejava expressar suas próprias preocupações e opiniões. Sonjê encerra o assunto, assegurando que eles resolverão a questão dos filhos por conta própria. E que sua tia não precisa se preocupar com esse tipo de problema. Os parentes presentes à mesa caem em um silêncio constrangedor. E em breve, começam a se levantar um por um. Cada um arranjando uma desculpa para partir, deixando o casal sozinho. Yeonu não tinha certeza se essa situação poderia prejudicar a relação com Sonjê, mas ele estava feliz por vê-la se defendendo. Ele a incentivou, dizendo que ela deveria continuar agindo assim no futuro, que tinha todo o direito de se posicionar contra as tias dele, e que não deveria se sentir acuada. Observando a expressão dele, ela percebeu uma mudança. Menos rude. Assim como ela estava passando por transformações, ele também poderia mudar. E ela, aos poucos, poderia mudar tudo. Até mesmo o desfecho trágico que ela temia enfrentar no futuro. Ela estava determinada a reescrever tudo, um passo de cada vez. No entanto, enquanto refletia sobre os eventos passados, uma memória se sobressaiu, o filhote ferido que ela havia encontrado antes. De repente, ela se levanta abruptamente e anuncia que voltaria em breve. Sonjê estende a mão, como se quisesse detê-la, mas hesita e a deixa partir. Yeonu corre até o local onde havia encontrado o cachorrinho, mas para sua surpresa, ele não estava lá. Em vez disso, ela se depara com um homem que apresentava as mesmas características do cão que ela cuidou no passado. Como isso poderia ser possível? Ela pergunta ao rapaz se ele viu o filhote, e ao observar mais atentamente, percebe que a mão dele está ferida. Assim como o cachorrinho, o homem havia se machucado com cacos de vidro. Yeonu pede um kit de primeiros socorros, e como fizera no passado, cuida dos ferimentos dele com suas próprias mãos. O jovem expressa seu desejo de retribuir sua ajuda de outra forma, e pergunta se ela poderia compartilhar seu número de celular. Yeonu responde de forma gentil, dizendo que isso não é necessário. No entanto, antes que a conversa pudesse progredir, seu esposo se aproxima, interrompendo o momento. Sonjê questiona quem é o rapaz com quem ela estava falando. Calmamente, Yeonu responde que era alguém a quem ela ajudou devido a uma lesão na mão. Sonjê deixa claro que não se importa com as ações dela, desde que ela seja cuidadosa, considerando a presença dos parentes na ocasião. Yeonu afirma que não poderia simplesmente partir sem ajudar o rapaz. Tal como no passado, Sonjê tinha planos de voltar mais tarde, já que tinha combinado de sair com seus amigos. Enquanto revivia todos esses momentos, Yeonu também recordava das situações que estava experimentando novamente. Até mesmo a visão daquela mulher passando por eles. Inesperadamente, Sonjê a envolveu em um abraço, e mencionou que estavam sendo observados por sua família, destacando a importância de demonstrarem união. Nos tempos passados, ele foi quem a beijou nessa situação. Mas agora, ela estava determinada a tomar a iniciativa para alterar o curso das coisas. Assim, ela o beijou primeiro. Apesar das mudanças, seu objetivo era transformar o passado para resgatá-lo. Através desse beijo, ele se abriu emocionalmente.
E depois do beijo apaixonado, ele pareceu não encontrar as palavras certas nem para se despedir. Com um olhar surpreso voltado para Yeonu, Sonje perguntou o que exatamente ela estava fazendo. Ele acrescentou que chegaria mais cedo em casa, e pediu para que ela o esperasse. A reação tímida de Sonje surpreende Yeonu, pois revela um lado dele que ela jamais tinha presenciado. Sentindo uma mistura de entusiasmo e expectativa, ela se indagou sobre a possibilidade de o futuro deles dois tomar um rumo diferente. Enquanto desfrutava de um tempo com seus amigos, Sonje não conseguia evitar a incessante presença de Yeonu em seus pensamentos. Desde aquela manhã, quando ela havia adentrado seu quarto após um pesadelo, ele notava uma certa estranheza em seu comportamento. E agora, mais uma vez, ele percebia uma diferença notável. Antes, ela costumava ser extremamente tímida, chegando ao ponto de hesitar em pegar em sua mão, mas agora houve uma mudança. A pergunta que pairava era se essa transformação era recente, ou se sempre existiu nela. Ele apreciou profundamente a coragem dela, ao enfrentar sua própria família. Mas seus pensamentos tiveram que ser interrompidos pela chegada de seu amigo. Esse camarada tinha sido seu parceiro mais próximo por uma década, mas curiosamente, nunca conseguiu arrancar sequer um sorriso de Sonje. O amigo tinha ciência de que Sonje sempre mantinha barreiras com as pessoas ao seu redor, mas ele fez questão de pedir-lhe que não fizesse o mesmo com sua esposa. Ele aconselhou a ser gentil e atencioso com ela. Sonje decidiu ir embora. A amiga dele questionou a razão pela qual ele estava saindo tão cedo, considerando que já havia se passado um tempo, desde a última vez que todos se reuniram. Ele respondeu que ficaria para outra ocasião, e expressou seus desejos de que todos se divertissem. Observando a saída dele, a amiga de Sonje também optou por ir embora, uma vez que tinha compromissos marcados cedo na manhã seguinte. Em contraste, Yeonu compartilhava seus feitos com sua melhor amiga, narrando corajosamente como havia tomado a iniciativa de beijar Sonje. Em meio à conversa, ela expressou suas inquietações, por ter esperado tanto tempo para dar esse passo. No entanto, um turbilhão de pensamentos sobre seu próprio divórcio a invadiu. A memória do trágico acidente que vitimou seu marido veio à tona. Agora, com a reviravolta temporal que vivenciava, o cenário do divórcio havia se alterado. A esperança emergia em seu coração, sustentando a possibilidade de que, se ela evitasse o divórcio, talvez o acidente trágico pudesse ser evitado. Guiada por essa determinação, ela se sentia disposta a empreender todas as mudanças necessárias. Sonje liga para Yeonu e questiona a razão de ela não estar em casa. Despedindo-se de sua amiga, Yeonu partiu rumo ao lar. Sonje, que havia se dirigido ao quarto de Yeonu, deparou-se com um cenário de desordem. Seu olhar recaiu sobre um envelope contendo um papel. E ao compreender o conteúdo, uma sensação gélida tomou conta dele. Yeonu informou que havia chegado, e ao encontrá-lo no sofá, percebeu que ele exibia uma expressão desolada. Ele comentou que não ficava surpreso com o comportamento incomum que ela teve ao longo do dia. Uma atitude diferente do habitual. Ele deduziu que a raiz disso era porque ela desejava se divorciar dele. Sonje questionou diretamente se o objetivo dela era se divorciar dele. Yeonu ficou chocada ao ver que ele segurava a certidão de divórcio nas mãos. O fato de ele ter cumprido a promessa do passado a surpreendeu. Se era isso que ela queria, ele aceitaria o divórcio. Ele propôs esperar 2 meses devido a questões de trabalho, depois disso ela poderia proceder como desejasse. As palavras ecoaram as mesmas de antes, mas Yeonu respondeu
que embora tivesse escrito aquela carta no passado, suas intenções haviam mudado. A questão do porquê surgiu. Ele cogitou a possibilidade de ser algo relacionado a dinheiro, oferecendo-lhe o que fosse necessário. Yonu esclareceu que não era sobre dinheiro. Um pesadelo a fez perceber a importância dele em sua vida. Por isso, ela não desejava mais o divórcio. Ela arrancou o papel de suas mãos, reafirmando que não queria mais se divorciar, e que aquela carta era apenas algo que escreveu, mas já não representa seus sentimentos. Sonje responde de forma irônica, apontando que se tratava apenas de algo que ela escreveu, imprimiu e até mesmo assinou. Ele continua insistindo, assegurando que ela não precisa se preocupar com a parte financeira, pois ele cuidará da pensão alimentícia, e também da divisão de bens. Ele se aproxima dela, e menciona a ideia de contratar um advogado para resolver toda a papelada necessária. Yonu reforça sua postura, deixando claro que nunca teve a intenção de pedir dinheiro, e que essa não é a questão. Ela responde com firmeza, indicando que não vai se divorciar, não importa o que aconteça. Sonje, mostrando incredulidade, pergunta então, o que ela realmente quer, já que ela está cansada dessa vida. Yonu, com uma explosão emocional, grita que não vai se divorciar. Ele acrescenta que também não deseja se divorciar, mas se ela estiver decidida, ele aceitará. No entanto, Yonu insiste, reafirmando que não é isso que ela quer. Ele questionou o que teria motivado a mudança de opinião dela, considerando que parecia algo que ela desejava. Ele buscava uma explicação, talvez algo emocional. E a resposta dela foi surpreendentemente simples. Ela gostava de beijá-lo. No entanto, como ele poderia confiar nisso quando, no passado, ela costumava dizer que odiava beijar, principalmente por causa dele? Yonu revelou suas intenções, compartilhando que desejava beijos mais doces, e queria recriar o primeiro beijo que trocaram como casal. Era uma forma de recomeçar a relação, voltar ao começo. Ela detalhou o plano, inclusive sugerindo que, quando se beijassem, ele dissesse algo bonito, algo que os conectasse emocionalmente. Apesar de todas as suas excentricidades e planos mirabolantes, ela acrescentou que essa ideia deveria ser concretizada. Então, num gesto de coragem e determinação, Yonu se aproximou de Sonje, fechando os olhos, esperando ser envolvida por um beijo de seu esposo. No entanto, ele sequer se aproximou. Diante disso, ela indagou se ele preferiria que fosse ela quem tomasse essa iniciativa. E ele, de forma fria, respondeu que ela não precisava fazer isso, e que já havia compreendido que não necessitavam mais de um divórcio. Com tais palavras, uma sensação de alívio tomou conta dela. Sonje retirou-se para o seu quarto. Sentia que estava à beira da loucura. Questionava a si mesmo o que estava se passando, pois não conseguia deixar de pensar nas palavras de Yonu, mencionando que gostava dos beijos dele, e que deveriam recomeçar. A imagem de Yonu, fechando os olhos para um beijo, estava gravada em sua mente. Confuso sobre o que exatamente estava acontecendo com Yonu, ele ansiava por outra conversa, para entender a verdadeira razão por trás dessa mudança. Decidiu sair do quarto e procurá-la. Contudo, ao se deparar com ela, percebeu que ela estava chorando. Aos olhos dele, as lágrimas dela recordavam a mesma emoção daquele dia, em que ele havia pedido em casamento. A primeira vez que ele a viu, foi há 5 anos. 3 anos depois, o destino os uniu novamente, momento em que ele fez o pedido de casamento a ela. Naquele momento, não foi movido por amor, mas sim pela ideia de que deveria protegê-la de alguma maneira. Seus impulsos o guiaram naquela decisão. Em uma noite, enquanto estava com seus amigos, um deles o questionou se era verdade que ele estava realmente considerando se casar com Yonu.
Ele alegou ter ouvido fofocas sobre a má reputação dela, desde os tempos de colégio, incluindo rumores de um incidente desagradável com um sujeito desconhecido. Sonjê retrucou, pedindo que seu amigo não disseminasse boatos infundados. O rapaz, mesmo negando qualquer intenção de ofender Sonjê, deixou-o intrigado. A partir desse ponto, ele decidiu investigar por conta própria, e acabou descobrindo a verdade. O ex-namorado de Yeonu havia sido violento com ela. Agora ele compreendia a razão pela qual ela estava sempre na defensiva. A compreensão sobre o trauma que ela enfrentou deixou Sonjê perplexo. Apesar de desejar buscar vingança por ela, essa possibilidade já não existia, pois aquele homem estava preso nos Estados Unidos. Ele sempre acreditou que de alguma maneira conseguiria ser o seu salvador. No entanto, o que mais o intrigava era o fato de que, de acordo com a investigação, nem mesmo os pais de Yeonu estavam cientes disso. Ela havia enfrentado tudo sozinha. A partir do momento em que teve conhecimento dessa realidade, ele determinou que jamais a pressionaria a nada. Sua prioridade era criar um ambiente seguro ao seu redor. Um espaço onde ela pudesse esquecer o terrível passado que a assombrava. Cumprindo sua promessa interna, ele se tornou seu protetor, e a resgatou do sofrimento. Certo dia, Sonjê ouviu aquele rapaz que se dizia amigo dele, comentando sobre Yeonu e sua família. Com surpresa estampada no rosto, Sonjê ouviu o rapaz expressar preocupação quanto à escolha de alguém como Yeonu como esposa. Alguém proveniente de uma família de origem pobre e servil. Ele insinuou que ela deveria ter algum defeito. Sonjê, dominado pela raiva, reagiu com força, e desferiu um soco no rapaz, deixando claro que se ele ousasse repetir tais tolices, sofreria as consequências. Sempre esteve ao lado dela, enfrentando quem quer que falasse mal. Porque não importava se ela não se abrisse completamente. Ele estava empenhado em protegê-la da sua própria maneira. Estava disposto a garantir que ninguém a desrespeitasse. Por esse motivo, ele pediu que ao menos mantivessem as aparências perante os outros. Para que ninguém a incomodasse. Assegurou-lhe que não faria nada que ela não desejasse. Ele segurou seu rosto. Ela aceitaria beijá-lo? Foi assim que tudo começou. Com seu carinho por Yeonu. O quão longe ele pensava em chegar. Ele estava decidido a respeitar o espaço dela. Dividindo a casa em duas áreas distintas. Uma para ele, e outra para ela. Ele esperava que essa divisão trouxesse mais conforto, pois nunca invadiria o espaço dela. Ele queria apenas que ela não entrasse em seu quarto de maneira imprudente, especialmente de manhã. Ela concordou que não invadiria seu espaço. Neste momento, ao vê-la chorando mais uma vez, Yeonu não ficou assustada. Ele permaneceu em silêncio, porém se aproximou dela, com uma sensação de incerteza pairando sobre si. Ela se apressou em se retirar para o quarto, insistindo que não era nada. As lágrimas brotavam de seus olhos. Porque ela tinha acabado de ler aquela carta, que havia escrito com tamanha frieza. Onde confessava não encontrar nenhuma felicidade. Era por isso que ele tinha se desculpado naquela ocasião. Depois de reler aquelas palavras, ela se viu questionando se realmente tinha se esforçado para construir um casamento de verdade. Chegou a considerar a possibilidade de que talvez devesse ser ela a pedir desculpas. Se vocês desejam a continuação emocionante dessa história de amor, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Em breve, estarei trazendo a aguardada parte 3 dessa cativante história. Fiquem ligados, Manhwa Lovers!